Não tem desculpa. O Danilo foi juvenil. Um jogador experiente, cara, faz aquilo, rodado, Europa e tudo mais, 30 e poucos anos. Pô, protege, cara. Os 3 pontos. É culpa sim do Danilo. E o Alacian, o que ele tomou antes de entrar em campo? Meu, sem noção, velho. Pra que aquilo? E a arbitragem lá no outro jogo. Crédito de imagem abaixo, mas antes se inscreva no nosso canal, ASR Fla, ative o sininho, chega com like, o que eu agradeço. Sem mais delongas, vamos lá. Sinceramente, eu não sei o que foi pior. E essa é a minha enquete de hoje. Pergunto a vocês. O roubo escandaloso, não há outra palavra para dizer, no jogo Palmeiras e São Paulo, que estaria decidido para o São Paulo, chegando aos 3-0, com um pênalti cristalino. Não é possível que alguém diga que aquele pênalti é sequer duvidoso. O pênalti é cristalino. O Alan dá um carrinho, tropeça e atropela o Tapia, que estava indo em direção à bola. Não tem interpretação, não tem mais que mais, não tem lesco-lesco, não tem, era pênalti. 3-0 São Paulo, acabou o jogo. Palmeiras não ia ter nem sequer ânimo para ir buscar esse resultado. Pior, pouco depois, o Andréas Pereira dá uma entrada criminosa no jogador de São Paulo. Criminosa. Ele entra por cima e escorre o pé para baixo. Lance de cartão vermelho indiscutível. Indiscutível. E o que tem de comum esses dois lances, essas duas situações? O VAR nem sequer chamou. O juiz, às vezes, em campo, eu perdoo. O cara podia estar acompanhando a bola, não viu que o Alan escorregou. É meio complicado, mas vai lá. Agora, o VAR não chamar e dizer, vem cá, dá uma olhada porque teve um pênalti claro, você não viu. E depois a entrada do Andréas Pereira. Como é possível alguém no VAR, na cabine, no ar-condicionado, com replays de todos os lados? Como é possível um cara não ver aquela entrada e dizer, vem cá, porque tem um vermelho evidente? Então, olha só a situação. O São Paulo poderia ter feito 3-0 no pênalti e em seguida o Andréas Pereira teria sido expulso. Alguém, por mais palmeirense que seja, vai me dizer que o Palmeiras ia virar esse jogo? Não ia nem empatar. Pois é. Mas a gente viu esse escândalo. Isso é um escândalo. Não há outra palavra para dizer isso. Isso é um escândalo. Protagonizado pelo mesmo juiz que amarrou completamente o jogo Flamengo e Cruzeiro no Maracanã. O mesmíssimo juiz. Ramon Abate Abel. O mesmo. Aí eu pergunto, dá para achar que é coincidência? Dá para achar que esse cara não está encomendado? Pois é. Isso é o Campeonato Brasileiro. Uma vergonha, um vexame, um escândalo. Que qualquer pessoa séria, principalmente jornalista, não pode deixar de denunciar. É bastante, vamos assim dizer, desfavorável para a imagem de qualquer jornalista que não esteja dizendo isso de maneira clara. Aliás, a maioria dos palmeirenses, Mauro Betti, Danilo Lavieri, Alícia, não palmeirense, o Caio Ribeiro, mesmo dizendo que a vitória foi épica, foi uma grande virada, todos sinalizam, mas houve um erro clamoroso de arbitragem que poderia e deveria ter mudado o discurso do jogo. Repito, quem não diz isso está sendo extremamente clubista. Extremamente clubista. Não tem outra desculpa, gente, não tem outra desculpa. Não há análise possível para aquele lance não ser pênalti. E não há análise possível para aquela entrada maldosa, escrota, criminosa do Andréas Pereira não ter sido cartão vermelho. Mas não foi. Nem deram o pênalti, nem expulsaram o Andréas Pereira. Aí, o Palmeiras fez o primeiro gol, claro, o São Paulo se deu uma balançada, se estabilizou, o Palmeiras meteu o segundo, meteu o terceiro. E conseguiu, sim, ok, uma virada épica, mas vergonhosa, porque ajudada de uma maneira evidente
cristalina pela arbitragem. Mas tem o outro lado. Aí veio o jogo Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Bahia. O Bahia completamente esfacelado. O Bahia sem 7 titulares. O Flamengo, que nunca tinha perdido um ponto sequer para o Rogério Ceni, tinha tudo para ganhar mais esse jogo. E aí, independentemente da roubalheira no Morumbi, o Flamengo se manteria na frente do Palmeiras. 3 pontos na frente do Palmeiras. Aí vem a segunda vergonha da noite. O que foi a atuação do Flamengo? O que o Danilo tem na cabeça? Eu sei, muita gente vai dizer, mas ele levantou o pé, foi o cara... Não pode. Um jogador da experiência do Danilo, um jogador que atuou tantos anos na Europa, não pode dar uma bobeada desse tamanho. E o Danilo deu. Deu mole. Expulso. 11 contra 10. Ainda assim, repito, o time do Flamengo tinha condições de ganhar do Bahia. Mas aí o Felipe pensou pequeno. O Felipe pensou em não tomar gol, em vez de continuar pensando em ganhar o jogo. Mas e o Cleiton? Não tinha que botar o Cleiton, cara. Não tinha que tirar o Pedro. Rearruma. Puxa o De La Cruz para fazer ali um cabeça de área, terceiro, quarto zagueiro. Dá uma ajeitada no time. O time do Flamengo era muito melhor do que o Bahia, porque ficou com um jogador a menos. Tem que retrancar. Tem que botar um zagueiro e tirar o centroavante. Não faz o menor sentido isso na minha cabeça. Mas ele fez isso contra o Corinthians. É verdade, ele fez e deu certo. Mas contra o Corinthians, ele trazia uma vitória de 1-0 do Rio. Contra o Corinthians, você se fechar para não tomar gol e manter o 0-0, era uma boa estratégia que foi usada e que deu certo. Mas num jogo que você tem que ganhar. Num jogo que você enfrenta um adversário, muitas vezes mais fraco que o seu. Em que você precisava sair com os 3 pontos, porque o Palmeiras, ajudado pela arbitragem, saiu. Não. Aí ele saca o Pedro e bota o Cleiton, que entrou pessimamente no jogo. Pessimamente. Segundo tempo, ele até dá uma melhorada. Ele até evita o segundo gol do Palmeiras, numa jogada que o Rossi saiu mal. Mas, porra, o Felipe mostrou ali um pensamento pequeno. Uma coisa do tipo, não, de repente um 0-0 para mim está satisfeito. E mesmo assim, olha só, o Flamengo teve uma chance claríssima de gol, num passe perfeito do Arrascaeta para o Samuel Lino. O Samuel Lino entrou e chutou em cima do goleiro, cara. Porra, Samuel Lino, me ajuda a te ajudar. O chat inteiro aqui já tá te chamando de bagre. E eu ainda tentando defender. Não, é bom jogador. Porra, aquela jogada foi uma jogada de bagre. Foi uma jogada de bagre. E o Carrascal sozinho lá na frente, coitado. Olha. Claramente o Felipe jogava para um 0-0 na esperança vã de um gol em contra-ataque. Não era o que ele deveria ter feito na Fonte Nova diante de um Bahia esfacelado. Se fosse contra o time titular do Bahia, eu até entenderia. Pô, o Bahia é forte na Fonte Nova. O Bahia derrotou o Palmeiras recentemente. Então nós vamos tomar cuidado. Mas não. Era um pastiche do Bahia. Um time cheio de reservas. E o Flamengo se apequenou. Teve uma atuação medonha. Eu não sei nem se algum jogador se salva, porque todos para mim foram muito ruins. O Bruno Henrique, entrou o Bruno Henrique. É aquela substituição que na teoria faz sentido. Jogador rápido, bom cabeceador. Mas isso foi o Bruno Henrique, isso não é mais o Bruno Henrique. O Bruno Henrique está errando passe de 2 metros. O Bruno Henrique não está jogando mais nada, cara. Aí na hora até pensei, e paguei pela língua. Bota o Wallace-An. Putz, o que é o Wallace-An? O Wallace-An entra como se estivesse drogado. A sensação que se tem do lado de... Não estou dizendo que ele está drogado, pelo amor de Deus. Mas as reações dele, a pilha que ele entra, tomou um amarelo, tomou o segundo amarelo, foi expulso. O Flamengo ficou com 9 jogadores. E perdeu do Bahia. Não perdeu de 2-0 porque teve um impedimentozinho daqueles milimétricos que anulou o segundo gol do Bahia. Mas a verdade é que o Flamengo agora, mesmo que ganhe o confronto direto, se ele chegar no confronto direto, estou imaginando que o Palmeiras vai derrotar o Juventude no meio da semana. Aí o Palmeiras vai botar 3 pontos na frente do Flamengo. Mesmo que o Flamengo ganhe o confronto direto, a não ser que
Palmeiras tropece, nós vamos jogar contra o Botafogo, não sei contra quem o Palmeiras vai jogar, vou ver daqui a pouco. Mas se não tropeçar, e acho que é difícil de tropeçar, porque o adversário não parece ser dos mais difíceis, mesmo que o Flamengo derrote o Palmeiras, o Flamengo vai ficar atrás do Palmeiras pelo número de critérios de vitórias. Olha que absurdo, cara. O brasileiro está escorrendo pelos dedos. É duro dizer isso, mas a verdade é que o brasileiro está escorrendo pelos dedos. Ainda mais quando você vê o tipo de arbitragem que nós estamos enfrentando também. O Flamengo está numa má fase. Alguns jogos vem jogando mal. Essa é uma verdade indiscutível. E, além disso, enfrenta uma arbitragem tendenciosa. O Flamengo joga com o Botafogo e o Palmeiras joga com o Red Bull Bragantino na casa do Red Bull Bragantino. Não, minto, na casa do Palmeiras, no Allianz Parque. Com a situação atual do Red Bull e com a arbitragem que nós estamos vendo, que costuma sempre arrumar um pênalti para o Palmeiras, e quando não arruma um pênalti para o Palmeiras, rouba um pênalti do time adversário, a situação está complicada. O Flamengo vai ter que ganhar do Palmeiras obrigatoriamente e vai ter que tropeçar menos que o Palmeiras, o que eu estou começando a achar difícil, principalmente pela má fase do time do Flamengo. Esse tropeço do Flamengo, que fora de casa perdeu para o Bahia por 1-0, tendo um jogador expulso muito no início da partida, depois tendo mais um expulso já na reta final, Danilo lá no início, o Wallace na reta final. O Flamengo cai para a segunda colocação depois dessa 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas acho que mais do que esse jogo especificamente do Flamengo, a sequência, ela é um pouquinho diferente do que se acostumou a ver do Flamengo nesses últimos tempos, ou sob o comando do Felipe Luiz. Estamos falando de uma vitória nos últimos 5 jogos, então tem algo aí para entender desse momento que o Flamengo vive, hoje precisando fazer substituições, contando também com os jogadores que estavam suspensos, né? Danilo jogou também porque Léo Pereira estava suspenso. Enfim, algumas questões aí pra gente analisar de uma rodada recheada de questões de arbitragem. Também, no fim, o Rogério vence pela primeira vez. Rogério Ceni vence o Flamengo depois de 17 jogos. Rogério Ceni vence pela primeira vez o rubro-negro. E o resultado acaba sendo até pouco. Mediante o contexto do jogo, o Bahia poderia ter vencido por mais. O Bahia teve 2 jogadores a mais durante algum tempo do jogo e não fez mais gols, talvez por erros na última tomada de decisão, também erros na finalização. Tinha muitos desfalques, né? O Bahia que também tem os seus desfalques, mas o jogo é obviamente impactado pelo lance que a gente está vendo agora, a expulsão do Danilo com 13 minutos de jogo. Um jogador experiente que nem o Danilo, com a trajetória que o Danilo tem, com a história que o Danilo tem, não tem o direito de fazer o que ele fez nesse lance. Não tem erro, porque no fim é um lance de um juvenil. E o Danilo não é um juvenil. O Danilo é um cara muito vencedor, muito experiente, com trajetória de seleção brasileira, 2 Copas do Mundo tendo jogado. Ele não pode cometer um erro de juvenil num jogo tão importante pro Flamengo como esse. Mas o jogo é altamente condicionado pelo erro juvenil do Danilo com 13 minutos de jogo. É um erro que realmente dificultou muito, né, a vida pro Flamengo. Danilo que nem tem tido tantas oportunidades assim, né? Ele tem, quando joga, mais jogado como zagueiro. No geral tem sido a dupla dos Léos, a dupla Léo Pereira e Léo Ortiz. Hoje o Danilo tem a oportunidade, o Léo Pereira estava suspenso, e aí acaba com 13 minutos já dificultando muito a vida do Flamengo. E aí o Felipe Luiz tenta fazer algo muito parecido no fim que ele fez, acho que bastante gente vai lembrar aí de um jogo do Flamengo pela Copa do Brasil contra o Corinthians na temporada passada. E ele é muito elogiado na oportunidade quando ele faz a substituição, tirando o centroavante, colocando um zagueiro, que é o que ele faz hoje. Ele tira o Pedro para colocar o Cleiton. Mas em algum momento ali fica uma linha de 5, principalmente no primeiro tempo, né? Mas ainda assim é um Flamengo que não consegue fazer muita coisa. Acho que até não sofre tanto, não tem tantas oportunidades muito claras do Bahia, mas também não consegue ficar com a bola, né? Mas tem uma questão que o Flamengo tem uma chance claríssima, a gente acabou de ver o lance. O Lino perde uma chance claríssima
no jogo que você tá com um jogador a menos, você sai na cara do gol, a Arrascaeta te bota na cara do gol, você não pode de jeito nenhum perder um gol desse, cara. Você tá cara a cara com o goleiro numa situação como essa, é bola na casinha e depois você marca mais tantos minutos que tiver pra marcar. Você tem uma chance, você tá na cara do gol. Essa oportunidade, cara, você tem que pagar. E, obviamente, você pagou 22 milhões de euros num jogador que é pra fazer esse tipo de gol. Claro, tem trajetória, tá? A trajetória tá começando, mas tem que fazer. O cara é contratado pra fazer esse tipo de gol, esse tipo de lance. Não à toa o Vitor Roque foi cobrado pra isso e vários outros jogadores, Luiz Henrique, ano passado, no início, foi cobrado pra isso. Não pode perder esse tipo de gol que nem o Samulino perdeu e logo depois sai o gol do Bahia, o gol do William José. Na quinta que a gente tava aqui, depois de Cruzeiro e Flamengo, né? Foi na quinta. O Felipe Luiz já respondeu um pouco em relação ao Samulino, sobre cobranças, sobre o Samulino ter sido substituído até com algumas vaias, né, no Maracanã, depois daquele jogo. E aí hoje o Samulino tem a oportunidade de fazer esse 1-0, ainda tava 0-0 o jogo. O Samulino perde num bom passe, muito bom passe do Arrascaeta, que consegue deixar o Samulino na cara do gol, e aí o Samulino acaba desperdiçando a oportunidade. Essa é uma outra chance que o Flamengo tem, bem interessante, né? Com o Emerson Real entrando ali pelo lado direito. Enfim, algumas oportunidades o Flamengo teve, não conseguiu fazer e acaba sendo penalizado, perdendo a liderança do campeonato. Lembrando, a gente tem a mesma pontuação, né? Flamengo e Palmeiras nesse momento. Então, também não é que a vaca foi pro brejo. Calma, que a coisa tá muito disputada ainda nesse Campeonato Brasileiro até aqui. A gente tá vendo aí algumas imagens, essa especificamente da expulsão do Danilo. Não tem muita discussão, né, no fim das contas, do que poderia fazer o árbitro aqui de diferente, assim, mesmo que não pegou em cheio. E a gente até pode encher a tela aí, se a gente quiser, com o lance do Danilo, pra ficar, não sei se de repente um pouco mais claro, pra galera. Mas não tinha muito o que fazer, né? Mas também se pega em cheio é ambulância, né? Se o lance do Danilo... Se a voadora do Danilo pega em cheio é ambulância. No final das contas, não era lance pra expulsão, né? No final das contas. Então, obviamente, o lance é pra expulsão. Acho que o Danilo comete um erro bizarro e se pega em cheio, machuca. E machuca num nível surreal, cara. Acho que não tem o que o árbitro fazer, não. Ô, Danilo, help me, help you. Jogador rodado, de Copa do Mundo, de Seleção Brasileira, de Real Madrid, de Manchester City, de Juventus. Você hoje é o grande responsável pela derrota do Flamengo. O que você fez hoje, um jogador com a sua experiência, com a sua capacidade, da inteligência que você não pode fazer o que você fez. O Flamengo perde o jogo hoje, o Flamengo deixa a liderança no campeonato e o responsável é o Danilo. A gente está vendo o lance aí. O Danilo assume o risco. São duas interpretações aí, mas depois o Vitor Sérgio fala das interpretações, né? Até o jogador do Flamengo chegaria ali numa possível recuperação, ele não estava em direção ao gol, estava indo para o lado do campo, mas ele é imprudente, ele acerta o jogador do Bahia. Mas pegou de raspão, não interessa se pegou de raspão, não pegou de raspão, interessa que ele foi imprudente, foi bem expulso. O grande responsável pela derrota do Flamengo hoje chama-se Danilo. Visualmente, se não é violento, porque não pega em cheio, ainda assim é um risco muito grande, né? Que o Danilo correu. Não tem. Hoje já tá muito clara a situação de chute, chuteira, né? Pé pegando na cabeça. É cartão vermelho, né? Ele chega direto pro cartão, né? O árbitro nem claramente pensa. O Danilo assume o risco, né? E pega ali na cabeça, então é cartão vermelho. Só que eu falei, cara, se pega em cheio é ambulância. Gente. Não tem... Realmente foi bem de leve, ele não quis fazer, mas ele assume o risco e quando a chuteira pega na cabeça do Thiago, tá decretado ali, tanto é que o árbitro já vem com cartão vermelho. O apiteiro nem pensa, Vitor, ele já vem isso. Ele nem hesita, né? Então ele já tá correndo ali. Num primeiro momento até, de repente, pensei se não era pela chance clara de gol, mas que não era, né? Porque ele... Tá colado, né? Ele tá ali, ele poderia chegar na frente, mas tinha o Ayrton Lucas. De fato, é o toque na cabeça e não tem muita questão na expulsão. E o que chama a atenção, né, Vitor, é que ninguém no Flamengo reclama.
Ninguém, o Felipe Luiz não Neto vai falar direto com o assistente comissão para já técnica, tentar arrumar. ninguém- Não, e no campo. O próprio... O Danilo até vai reclama. ele reclama, acho que até por ser um padrão, né? Eu vou reclamar aqui, mas ele sabe. O Danilo é um jogador extremamente experiente e inteligente. Hoje ele jogou o Flamengo no mato e o Flamengo deixou de ser líder do Campeonato Brasileiro pelo Danilo, e não pelo Felipe hoje. O Danilo foi muito mal. É lance pra vermelho, ó. Vocês vão ver, o árbitro já chega com o cartão. E o Thiago, e por outro lado, o Thiago vai muito bem também, né? Ele percebe o kick da bola, o jogador do Bahia, o Thiago, ele percebe o kick da bola, ele percebe que o Danilo tá meio hesitante, né? E aí é um duelo entre um garoto e um jogador muito experiente, que nem o Danilo. O garoto é muito mais... Olha como ele toma a frente. O Danilo era pra ter tomado a frente na jogada, ele não precisaria nem com o pé. Talvez dominar, talvez jogar a bola de cabeça. Só que o Danilo, a escolha da jogada pro Danilo, ela é bizarra, pô. Ela é bizarra. É muito ruim. Por que ele não vai com a cabeça na bola? Porque mesmo que o Thiago tivesse colocado ali, você tinha o Ayrton Lucas pra buscar. Ó, se ele dá esse tapa, o Ayrton Lucas poderia chegar. Eu acho que nessa aí ele podia sair no corpo do cara. É isso. Não, o kick da bola, o erro começa. O erro começa no kick da bola. Num combo, que daí não era nem falta. Não, sim. Vai direto no corpo mesmo. Olha o lance do início. O erro começa no kick da bola. Exatamente. Que ele mede mal a distância. Olha agora. O erro no kick da bola, ele tá correndo pra trás, ele corre pra frente. É o Ronaldo que E aí ele tem que tomar uma decisão desesperada pra fazer alguma coisa. Só que a decisão desesperada dele é dar um bico pro alto. Na real, questão ele acha ali que ele vai... Eu acho que ele não vai tentar chutar a cabeça do cidadão, né? Ele vai tentar chutar a bola. Então, eu acho que ele calcula pra chutar a bola. Não, mas mesmo assim... O cara consegue ter... Numa bola completamente controlada, é errado ele chutar essa bola. Ele tem que ajeitar essa bola pro Ayrton Lucas, né? Pro Flamengo ficar com a bola. A decisão dele aí... A decisão é tudo cagado. É tudo errado. O ruim ali tudo é cagado. você esticar o pé nessa altura, nesse tipo de bola, assumir o risco, cara. né? É assumir o risco. Porque, beleza... Nesse tipo de bola aqui, quando ela quica, que você sobe o pé nessa altura, você tá assumindo o risco de pegar na cabeça do colega e vermelho. Produção. Não tem muito o que reclamar. Se for Tá livre. Falar em garoto, daqui a pouco precisamos falar desse menino do Flamengo que parece que não vai conseguir dar sequência na carreira, né? Por quê? Que a cabeça dele é uma ervilha, né? Mas calma. Ah, calma, não é a primeira. Não é a primeira dele. Mas calma. Não é a primeira dele. Ou ele se ajuda, ou esse menino vai ser mais um daqueles que a gente teve uma ótima impressão e que vai se perder. Não é a primeira nem a segunda que ele perde a cabeça em campo. Isso não é bom. Já que você citou aqui, acho que também expulsão justa, né? Justíssima. Na verdade, a expulsão foi injusta. Porque era pra ser expulso de vermelho direto. Era pra ele ter mantido o amarelo. Ele faz um movimento de querer dar. O VAR poderia, inclusive, ter chamado pra tirar o amarelo e dar vermelho direto. Só voltei uma dúvida agora. Tinha o Davi Luiz ano passado, né? Tinha o Davi Luiz. Então o Flamengo tinha 4 zagueiros. O Flamengo tinha Léo Ortiz, Léo Pereira. Ele vai pro Fortaleza no início desse ano? No início desse ano. O Flamengo tinha o Davi Luiz ano passado ainda. É isso, tem razão. O Flamengo tinha o Davi Luiz? Não é isso? Não, tinha o Davi Luiz, mas tinha o Davi Luiz por causa do contrato que ele tinha a cláusula de... Não, tinha a cláusula de permanecer, né? Porque o Flamengo metas, né? O Flamengo queria ter saído dele, né? Então, enfim. Ele jogou muito pouco. Davi Luiz acho que esse ano não jogou nada. Davi Luiz acho que não fez nenhum jogo com a camisa do Flamengo esse ano. Não, acho que ele saiu logo direto. Ele saiu contra o Fortaleza no início do ano. Mas sobre o Wallace, eu acho que tem um ponto de... Eu acho que é o jeito dele. Acho que tem um pouco... O jeito dele, esse jeito meio explosivo, ajudou ele em vários momentos. O início dele, a trajetória no Flamengo, é uma trajetória que esse jeito explosivo ajuda, né? Essa confiança, essa autoconfiança. Mas a minha sensação é que depois que aconteceu, depois ali contra o Atlético Mineiro, acho que o Ricardinho até citou, eu falei depois do jogo contra o Atlético Mineiro, e falo hoje de novo. Eu acho que tá descompensado. Eu acho que tá descompensado. Isso fica claro, muito descompensado. O Vitor trouxe os números. Não sei se foi esse ou foi o Lopes. Nos últimos 20 jogos... Não, dos últimos... Com esses, são 13, né? Ele jogou 20 minutos. Nos últimos 12 jogos anteriores, a esse, ele tinha entrado 2 vezes, só. Em 12 jogos. A gente conhecendo o Felipe Luiz, alguma coisa tem. Aí, em um ele jogou 5 minutos, o outro ele jogou 15. E hoje ele jogou o quê? E o jogo que ele jogou 15, ele jogou... Não, foi o jogo contra o Inter do Brasileiro, que já tinha jogado um time meio que alternativo. Então, assim, tá muito claro que é um jogador que vai precisar ter uma conversa. Não sei se vai precisar, de repente, voltar pro Júnior.
É uma possibilidade, né? De repente voltar para o Um passinho sub-20. atrás, né? Dar um passinho atrás, porque de fato... Faz parte, tá? Então, de fato, um jogador muito descompensado. O negócio do trash talk lá, de você ficar provocando, sendo provocado, ele é ótimo. Desde que você tenha o mínimo do Maturidade. controle no lugar. Aí é que o mínimo, não é controle assim. Às vezes você vai pro trash talk, vai pra provocação, e você tá subindo o tom, mas você tem o controle do que você tá fazendo. Isso. Me parece que não é o que ele tá fazendo. Então, Parece mas- que ele acaba sendo vítima do que ele próprio tá fazendo. Com a Mas idade esse dele... é o meu com a- ponto. eu Com a falei idade isso... dele, eu acho que é natural que A ele gente- não saiba natural. lidar com isso. Eu acho que a gente tava no de placa, se não me engano. Só que aí ele não deveria fazer. Que eu falei isso. É Eu falei exatamente isso. Falei, gente... Mas só vou colocar um ponto. Quando ele fez e deu certo, ele foi muito exaltado. Porque é personalidade. E a linha é muito tênue do personalidade pro fazer a cagada. descompensado. É que eu acho que tem um ponto. Eu falei, a gente tava no de placa, não sei se o Ricardinho tava, mas eu e o Vitor com certeza tava. Que eu falei de. Com 19 anos de idade, ele foi pro trash talk com o Hulk e com o Lianco. Que são dois caras chatos desse nível, né? E tá tudo bem, porque eu acho que a gente fala que os caras são chatos, mas eles estão aí há 10 anos fazendo isso aí. Claro. Eles são muito mais experientes. Ele tentou entrar num mundo dos dois, que os dois são muito mais experientes Que que a ele. sala não é dele ainda, né? A sala não é dele, ele não tem a chave pra entrar nessa sala ainda. Hoje, de novo, contra o Bahia, ele entra num tom muito acima, numa sala que tem inúmeros jogadores mais experientes que ele. O Gilberto. O lance dele é com o O Gilberto. lance com o Gilberto, ele pega no rosto do Gilberto e o Gilberto dá 3 piruetas pra trás pra garantir que vai sair o cartão amarelo ali. E o cartão amarelo é mais do que merecido, Sim. tá? Só pra não passar a sensação que eu tô dizendo que foi simulado. Não, não é simulado. O cartão amarelo é extremamente merecido. Só que o Gilberto, ele fala assim: moleque? Você deu esse mole? Eu vou te punir. E aí o moleque, ele pula da 6, salto pra trás, toma o cartão amarelo e é justa a expulsão do Wallace. E se ele pega um árbitro mais encrenqueiro, ele é expulso na reclamação com o quarto árbitro, porque ele toma o cartão, ele olha pro quarto árbitro e aplaude E o quarto aplaude, árbitro. que é na cartão- ironia. Não é loucura que você Que é tá dizendo, cartão- não, cara. que é Entendeu? cartão Não é amarelo zero loucura. automático. Exato. Entendeu? É que, logicamente, o árbitro foi inteligente e falou: cara, já deu amarelo. Se eu deixa eu segurar. se eu der os dois no mesmo lance, Já vai tem um vermelho contra. Vai tumultuar. Então ele foi. Mas ele poderia. Poderia. Ele poderia. O árbitro poderia dizer: me aplaudiu. Me aplaudiu é cartão amarelo automático. E ao Aplaudir, mesmo- ironicamente. E ao mesmo tempo a gente pode falar do Bahia, né? Que o Bahia não caiu na pilha em nenhum momento. De Tá aí, qualquer galera, coisa. o vídeo é impressionante, cara. Todos foram no ponto. O Danilo foi juvenil, cara. Um jogador experiente, da categoria dele, rodado. Se eu pegar um vermelho, eu vou deixar o Flamengo na mão, a nação na mão. O cara não passa isso pela cabeça dele. Vai no corpo, protege. Pelo amor de Deus, vai levantar a perna daquele jeito. Ele assumiu o risco. Ele é o culpado, sim, o Danilo. Um cara lento. Se eu sou lento, já tenho que me precaver. O cara é mais rápido do que eu. A bola, ela viajou, deu tempo demais pra ele pensar onde ela ia pegar, onde... Não foi aquela bola rápida. A culpa é, sim. Aquele Cleito todo estabanado, como que ele não consegue tirar aquela bola? Léo Ortiz dá de calcanhar, tira. O Ayrton Lucas fica olhando, espera o cara chutar por debaixo das pernas dele. Enquanto a bola não sai, você tem que dar o sangue, cara. O time tem que ser assim. Tá, beleza. Aí vem Samuel Lino. Cara, pelo amor de Deus, como que se perde uma bola daquela? Eu acho que o mais difícil foi o Arrascaeta meter aquela bola de esquerda. Ele tem um controle das duas pernas, mas dá aquela cavadinha. Na conta certa, não muito longe pro goleiro chegar e se adiantar, mas sim o suficiente pro zagueiro subir e não dar de cabeça. Aí o Samuel Lino mais fácil, vamos dizer assim, ele vai lá e perde aquele gol. Cara, ali tem que fazer, cara. Beleza. Aí vamos lá, o Wallace Ian. Cara, o que o Wallace Ian tem, velho? Aquilo ali resume tudo. Porque ele não tá entrando nos jogos. O Felipe Luiz tá dando uma canseira nele. Se ali, onde é filmado, tudo é daquele jeito, parece que ele tá usando droga mesmo. É que nem o Renato Maurício Prado falou. Parece que o cara tá drogado, cara. Faz o principal, que é o futebol. Depois, se você pensa em o campeonato, tá mais dividido ainda. Deu emoção ainda mais. Não quero nem comentar a arbitragem Ramon Abate Abel, o que fez com a gente contra o Cruzeiro, picotando o jogo direto. E o que ele fez lá, cara, pelo amor de Deus.
Mas beleza, o vídeo é isso aí. Se gostou, se inscreva no canal ASR Fla, ative o sininho. Se gostou, né? Ative o sininho, chega com like, porque eu agradeço. Compartilha, comenta, dê sua opinião, porque eu tô pé da vida. Tamo junto, até a próxima. Saudações rubro-negra.